Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um momento de reflexão aqui em relação ao tema a martiologia, né? Doutrina que estuda o pecado. Hoje a gente vai dar um foco um pouco maior aí na parte do início, né? A parte de como o pecado entrou e o que ele trouxe, as mudanças que ele trouxe, né? As reações. Vamos dar um foco aí um pouco maior em Adão e Eva. Vamos dar uma passadinha um pouquinho na doutrina da depravação total. E é isso, vamos ver o que a gente tem para hoje. Bom, vamos começar com a doutrina da depravação total. A depravação total, esse termo ele é muito mais utilizado nos meios mais calvinistas, porque faz parte dos cinco pilares, né, do Sínodo de Dort, que é praticamente as bases da doutrina calvinista, né? Se eu não esquecer de todas, aqui a gente tem a questão da depravação total, a gente tem a questão da predestinação, que é a eleição incondicional, a gente tem a expiação limitada, a gente tem a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então a depravação total aparece mais nesse contexto calvinista, porque ela é um dos pilares, né, do calvinismo, mas a depravação total ela também é um ponto de encontro aqui para gente que é mais defensor de uma linha mais arminiana, aqui para nós que acreditamos que Jesus morreu por todos, que Deus deixou a salvação ao alcance de todos, né, e não apenas de alguns poucos eleitos, né, e que os outros jamais podem ser salvos, mas a depravação total também está aí dentro das doutrinas que nós defendemos. Bom, antes de falar propriamente sobre ela, né, de entrar um pouco mais dentro da depravação total, a gente tem a análise da palavra, né, de e pravos, que traduzindo mais ao pé da letra significaria muito perverso, né? O pravos aí é de perverso, de dá meio que uma ênfase, né? Então a gente tem essa noção de muito perverso, de pervertido, de caído, que traz pra gente uma ideia de alguém que não nasceu mal, mas se afastou do bem em um determinado momento, né? Então a gente tem essa questão da depravação total aí, não como alguém que já era mal desde o princípio, mas alguém que estava trilhando por um caminho e em um determinado momento se afastou desse caminho. Então tá aí naquilo que a gente deixou por escrito, né? Dizer que uma pessoa é depravada não implica dizer que ela não tenha nenhuma virtude moral, né? Que todos estejam em um mesmo nível de corrupção. Normalmente, muitos teólogos, escritores, quando vai falar sobre a depravação total, eles dão aquela enfatizada para dar uma desmoralizada mesmo no caráter humano. E eu não gostaria aqui de endossar, não, mas na verdade a gente não pode pegar a doutrina da depravação total e olhar para ela como sendo uma doutrina que diz que o ser humano não tem nenhuma virtude, que o ser humano que está em pecado, que não conhece Deus, ele não tem nenhum bem. Até porque a própria experiência cotidiana prova o contrário. A gente vê muitas pessoas idólatras, pessoas ateias, a gente vê pessoas de diversas religiões não cristãs praticando diversos tipos de virtudes. Então, alimentação de pessoas famintas, cuidados com enfermos, atividades missionárias aí de diversas religiões não cristãs são praticadas ao redor do mundo, e isso são virtudes, né? Alivia o sofrimento das pessoas, e por mais que elas não estejam trilhando o caminho da salvação, não tenham dado aí aberto as portas para a graça que Deus nos propiciou, são pessoas que elas têm as suas virtudes, elas aliviam o sofrimento de outras, elas têm aí muito a oferecer. Então, dizer que uma pessoa é depravada ou que estamos debaixo da depravação total não significa dizer que que as pessoas são completamente impossibilitadas de praticar qualquer bem, tá? A depravação total, ela tem muito mais um sentido de que nós estamos tão mergulhados no pecado que nós não queremos Deus, que nós não queremos buscar Deus, não queremos ouvir o chamado de Deus.
nós estamos mergulhados nos nossos próprios deleites, nós estamos aí surdos para ouvir a voz de Deus, não surdos, mas mortos, né? Um morto ele não pode responder um chamado, de maneira que a gente só vai querer buscar Deus, que a gente só vai se converter quando a graça de Deus, quando o favor imerecido de Deus, ele nos tocar, né? Então, a depravação total ela está muito mais vinculada com o fato do homem não querer reagir positivamente ao chamado de Cristo se antes ele não for tocado pela sua graça, né, e pelo seu amor. O homem por si só não busca Deus. O homem por si só não se converte, não se arrepende, não vai até Deus. Primeiro Deus vai até ele. Né? E aí a gente tem, vou citar aqui isoladamente, né? Talvez até de maneira um pouquinho irresponsável, mas aquele versículo em que Jesus diz: Não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dês fruto e o vosso fruto permaneça. Então a gente tem muito mais esse sentido de que Deus foi ao homem antes do homem pecador que por sua virtude própria se arrependeu e foi a Deus. Tá? E como um último ponto, a gente tem essa questão aqui de que não significa que todos estão em um mesmo nível moral, né? A gente tem dentro das Escrituras, dentro do Novo Testamento, principalmente, Jesus e Paulo, principalmente falando sobre diversos níveis de condenação, né? Fala sobre um rigor maior que é dado aos falsos mestres, né? Fala-se sobre um rigor maior para aquelas cidades, né, Corazim, Jerusalém, Betsaida, que ouviram a pregação de Jesus e não se converteram, e enquanto isso, se Sodoma e Gomorra, né, se outros locais tivessem ouvido a pregação de Jesus, há muito teriam se convertido. Então, existe um rigor no dia do juízo maior para algumas pessoas, para algumas nações, do que para outras, mostrando que o pecado de cada um ali está em um grau, está em um nível completamente diferente dos outros, tá bom? Então, ninguém é tão santo ou tão pecador quanto o outro. Aí a gente tem um exemplo dessa questão que eu estou compartilhando aqui, de que ninguém está exatamente no mesmo nível que ninguém, e ninguém é completamente incapaz de mostrar nenhuma virtude por não se converter. E o maior exemplo que a gente tem é o próprio jovem rico, né? A história do jovem rico mostra Jesus amando aquele homem. Então você tem um homem rico, mas que não apenas era rico, era guardador das leis e tinha interesse em morar no céu. O problema dele é que ele amava tanto o dinheiro, e um grande problema, né, que beirava a idolatria. O próprio Jesus associou o amor ao dinheiro à idolatria. Não podemos servir a dois senhores, né? Porque ou vamos amar mais um e aborrecer o outro, ou amar o outro e aborrecer o primeiro. Ou a gente está com Deus ou está com Mamon. Né? E ele conclui o discurso do jovem rico, né, a parábola, a pequena história ali, dizendo que quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. Então, por mais que esse jovem rico não haja se convertido, esteja beirando a idolatria, a ganância, o amor ao dinheiro, você percebe que ele tinha virtudes, ele guardava os mandamentos desde a sua mocidade, ele tinha interesse no reino de Deus, e Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Né? Então, essa característica de Jesus o amando, claro que parte primeiramente da graça de Deus amando o homem que não merece, mas a gente nota que ele não era um homem totalmente depravado, esse jovem, que ele não era um homem totalmente depravado, incapaz de qualquer coisa boa. Né? E aí, Paulo também cita os gentios como fazendo aquilo que está na lei mesmo sem conhecer a lei. E ele é um texto interessante, eu gostaria de recordar, lá em Romanos 2, do 14 ao 15. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui rapidinho para a gente dar uma acompanhada. Então, faz parte, claro, de um contexto maior, né? Mas está aí. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, esse texto ele é muito utilizado para falar sobre a salvação daqueles que nunca foram alcançados pelo Evangelho.
E esse texto mostra que a lei de Deus, e quando a gente fala lei, a gente fala sobre a lei moral, a gente fala sobre aquela lei básica, não sobre as minúcias da lei mosaica, onde o homem não podia usar roupa com 2 tecidos costurados diferentes, tinha ali uma dieta de determinados animais, mas ele fala principalmente sobre aquela lei de não cobiçar o que é do outro, sobre não matar, não roubar, porque é intrínseco ao homem. O homem ele tem consciência de que aquilo que ele faz causa algum dano ao seu próximo e tem coisas que ele não faz que gera dano, gera benefício. Então, eles mostram nas suas próprias ações que a lei de Deus está dentro do coração dele. Né? Então, nesse versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando com a sua consciência, né? Com seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, a gente sente a acusação ou a defesa quando nós estamos praticando bons atos ou quando estamos praticando aí os nossos vícios. E isso é independente da pessoa ter recebido o evangelho. Nesse ponto, voltando ao que estávamos comentando, Paulo ele está fazendo ou melhor, o texto está mostrando que mesmo um gentil, um homem que não conhece a Deus, alguém que não conheceu o evangelho, a pregação da graça, da salvação, ele é capaz sim de fazer boas obras, de cometer boas atitudes enfim, ele não é limitado apenas a ser um assassino, um ladrão, a praticar o mal, simplesmente porque o evangelho da graça não o conheceu. Na verdade, existe um pensamento muito mais preconceituoso dentro da cristandade em olhar todas as pessoas que não são cristãs como pessoas depravadas, profanas. É claro que o cristianismo ele traz uma moralidade um pouco mais refinada em relação a algumas práticas de vida das pessoas que não possuem nenhum tipo de bússola moral. Mas existem pessoas que, mesmo não estando para cá do cristianismo, ainda assim elas possuem sim uma vida mais digna do que outras, né? Sem possamos dizer que elas são moralmente depravadas ou que elas não fazem nada de bom. Então, vamos dar sequência aqui. Então, ainda sobre a depravação total, vou colocar um pouquinho do óculos. É comum a todos os homens o total afastamento de Deus, tá? Sem buscá-lo, nem entendê-lo, até que sua graça o encontre, é aquilo que a gente comentou a princípio. E, às vezes, alguns teólogos associam João 3,6. Né? Em João 3,6, Jesus está conversando com Nicodemos e ele diz que quem nasce da carne é carne e que era necessário que ele nascesse do Espírito. Então a gente pode pegar esse texto e falar, olha, todo mundo que nasceu da carne é nascido em pecado, a sua natureza ela é pecadora. Isso em relação àquilo que a gente falou na aula anterior sobre o fato da nossa natureza ser totalmente inclinada ao pecado desde o nascimento, né? Doutrina aí da hereditariedade do pecado, de que o pecado entrou no mundo por Adão e de Adão passou a todos os homens, coisa que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Bom, a gente também já trabalhou essa questão da carne como uma palavra utilizada muitas vezes para se referir ao corpo, mas principalmente para se referir ao pecado, né? Como, por exemplo, obras da carne e obras do espírito, né? E a gente tem ali os frutos do espírito no Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 5. Né? Então, sempre que a Bíblia fala de carne, não sempre, né? Mas várias vezes em que a Bíblia fala de carne relacionada ao pecado, não quer dizer que o corpo humano é a fonte do pecado, tá? Isso é algo que a gente precisa enfatizar aqui, porque vai de encontro a doutrinas, principalmente doutrinas antigas, mais no tempo do gnosticismo, que trabalha a ideia de que o pecado está na carne, está no corpo humano. Se o pecado viesse só do corpo humano, Deus seria o autor do pecado. E, na verdade, Deus criou o corpo humano de Adão e Eva antes do pecado. O pecado não vinha do corpo, né? Adão e Eva tinham controle sobre os seus corpos, eles tinham domínio, poderiam ter curiosidade ali sobre o que aconteceria quando eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal,
mas eles tinham domínio sobre si. Então, o corpo não é a sede dos pecados, o corpo não é a origem dos pecados. Quando a Bíblia relaciona a carne com o pecado, está mostrando que os pecados, de uma maneira geral, eles se manifestam na carne, né? A minha boca, ela ofende, ela mente, ela calunia, as minhas mãos ferem outras pessoas, matam, né? Eu uso meu corpo para me prostituir, eu uso a minha boca para me embriagar. Então, embora o pecado se manifeste no corpo, não significa que ele seja a origem, como comentamos, a gente sempre usa esse exemplo, né? Jesus deixa claro que o que contamina o homem vem do coração, né? Vem de dentro. Então, a gente tem sempre essa expressão carne, mas é bom a gente enfatizar só esse ponto para a gente ter um pouquinho mais de discernimento. Então, aqui é praticamente isso, tá? E assim, a Bíblia sempre deixa claro que o homem ele não tem capacidade de alcançar os padrões divinos, embora exista um estímulo, embora exista um vamos, santifique-se, purifique-se, que acompanha do Antigo ao Novo Testamento, né? De Gênesis a Apocalipse, você tem Deus impulsionando o homem, chamando o homem para ter uma vida mais distante do pecado possível. E a gente deixou Mateus 5,48, né? Deixa eu ver aqui o que ele nos lega também. Sede vós perfeitos, né? Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então a gente tem aqui não apenas a palavra santo sendo usado, que é usado em outros textos, mas a gente tem a palavra perfeito, né? Porque sempre que a Bíblia diz que a Bíblia diz para sermos santos, a gente sempre sai pela tangente e fala, mas santo não quer dizer perfeito, né? Mas a gente tem Jesus dizendo que você tem que ser perfeito sim, porque o seu Pai que está no céu, ele é perfeito. Embora ele saiba que nós somos incapazes, né? Para Deus nada é impossível. A gente tem que buscar porque a busca pela perfeição gera a melhor versão de nós. Então, uma vez que você fica estagnado pensando, eu não tenho como ser perfeito, você se acomoda e você tende a declinar mais ainda para a imperfeição, para o pecado, né? E enquanto a busca pela perfeição ela gera melhores frutos. E a gente tem ali 1 Pedro 1,16, se eu não anotei errado. Vamos ver só o que ele traz aqui pra gente. É praticamente um outro texto, mas aí usando a palavra santo, né? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Bom, mesmo Deus encarnado estando na Terra, a gente tem aqui a questão da rejeição de Cristo, né? Então, a graça não é irresistível. Nós enfatizamos isso um pouco melhor nas nossas aulas em sala, quando trabalhamos os 5 pilares do calvinismo, porque a graça de Deus está completamente manifesta em Cristo. E as pessoas não queriam nem ouvi-los. Por isso Jesus falava em parábolas e não fazia questão de explicar. As pessoas já ouviam de má vontade. Então você tem aí alguns versículos que mostram o quanto Cristo ele foi rejeitado e o quanto o ser humano ele está tão depravado que praticamente Deus ele pode vir fazer milagre, pode ser notório, pode ser, sabe, as pessoas vão tratar como se fosse cotidiano e vão continuar rejeitando a graça, o amor, a salvação e as coisas que vêm de Deus. Então, você começa aí com João, capítulo 1, versículo 11, onde diz que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Ou seja, o seu povo, os judeus. Os seus discípulos duvidaram que alguém poderia ser salvo. Né? Aqui não é exatamente a dúvida que alguém poderia ser salvo, mas na questão do jovem rico, ele depois de Jesus fazer o discurso de que tão dificilmente um homem rico herda a salvação, os discípulos começam a se perguntar quem pode herdar então a salvação, porque não tem quem não queira ser rico, não tem rico que não ame o seu dinheiro. Né? Eles começam a ver essa dificuldade para seguir a Cristo. E aí a gente tem também João 6,60 e o versículo 66. Deixa eu dar uma olhadinha, porque se for o que eu estou pensando, eu tenho um certo apego por esse texto. Opa, não veio nada aqui.
Veio Jó. Então, vamos para João, capítulo 6. E aí vamos ao 60. Então, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, e disse-lhes: Escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não cria e quem era o que o havia de entregar. Então, haviam aqueles que não criam, né, e aqueles que haviam de entregar. Ou, né, talvez aí numa exegese um pouquinho mais aprofundada, encontramos que estamos falando da mesma pessoa, que Judas poderia ter entregue Jesus, porque já não cria em Jesus desde o princípio, né? Por isso vos digo que ninguém pode vir após mim se meu pai não for, se por meu pai não for concedido. E aí, no 66, desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, aqui a gente tem algo um pouco mais triste ainda, né? Porque você tem não uma rejeição dos fariseus, que já faziam oposição, mas você tem uma debandada das pessoas mesmo que apoiavam Jesus. E Jesus não estava nem aí, na verdade, né? Ele sabia quem eram os seus. E ele disse para os 12, né? Vocês não querem ir embora também? E aí Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, a rejeição de Jesus sempre foi pela maioria e apenas uma minoria é que abraçou e recebeu essa graça, né? Muitos não iam até Jesus justamente como uma forma de mostrar, né, do Pai mostrar que eles não foram aí predestinados, mas não por nenhum motivo, mas porque eles mesmos não queriam, e essa foi a resposta de Deus. Então a gente tem também aqui essa questão do abandono de Jesus como parte da corrupção moral, como parte dessa depravação total, né? Então pessoas que estavam ali tocando em Jesus, vivenciando milagres, não seguiam Jesus se a bandeira de Jesus não fosse a bandeira que eles queriam, que era um reino terreno, que era benefícios terrenos, né? Então a gente tem que ver aí se aquilo que a gente quer, se aquilo que a gente busca em Jesus é realmente a mesma coisa que ele quer para nós, ou então nós estamos aí no grupo daqueles discípulos que vão debandar. Os olhos abertos para o mal. Aqui a gente vai voltar um pouquinho lá para o Jardim do Éden, aonde você tem a serpente fazendo a proposta, né? Então, qual que é a proposta da serpente? Quando vocês comerem o fruto da sabedoria do bem e do mal, vocês não vão morrer. Deus disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Mas os seus olhos vão ser abertos. E aí vocês vão conhecer o bem e o mal como Deus. Aqui a gente tem uma interpretação do autor de uma maneira interessante. Quando ele fala em abrir os olhos, o autor interpreta como sendo atribuição de valor. Parece que eles abriram os olhos carnais e ao mesmo tempo fecharam os olhos espirituais, no sentido de que agora eles valorizam coisas carnais e desvalorizam as coisas materiais. A gente citou o jovem rico. Jesus era o caminho para a salvação. E o jovem rico entendeu isso, o que é fantástico. Os próprios discípulos de Jesus, os 12, Pedro, depois da ressurreição de Jesus, antes de Jesus subir ao céu, início de Atos, ali capítulo 1, Pedro está perguntando se é naquele tempo que Jesus está falando que ele vai restaurar o reino a Israel. Então, antes da descida do Espírito Santo, ainda quando Jesus já tinha ressuscitado e estava aqui na terra antes de subir ao céu, ainda havia uma preocupação da restauração do reino terreno de Israel. Então a gente fica perplexo.
Agora, quando você vê um jovem rico que nem convertido não era, ele olha para Jesus e fala: eu quero ir para o céu. Então, mesmo esse jovem não sendo convertido, não andando, não sendo do grupinho, ele entendia que Jesus tinha a chave, o caminho, o segredo, o conhecimento que leva ao céu, né? Qual foi o problema? Atribuição de valor. Jesus falou como a única coisa que faltava para ele: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Porque o coração do jovem estava nos seus tesouros e ele precisa entender que o reino do céu vale mais. E aí, como ele não conseguiu fazer isso, ele se retirou triste. E aí, a gente tem aquela parábola, né, do tesouro no campo, onde o homem descobre que tem um tesouro enterrado no campo, ele vai e vende tudo que tem só para comprar aquele campo. Talvez a gente olhe para um homem assim e pense: esse cara é louco. Ele está abrindo mão da sua riqueza, ele está abrindo mão de tudo que ele tem por um pedaço de campo velho que não vale nada. Mas ele sabe que o que tem lá é muito mais valioso. Então, o homem que abre mão de tudo que tem para andar com Deus é aquele que conseguiu abrir os olhos espirituais para atribuir valor àquilo que é espiritual em detrimento daquilo que é carnal, aquilo que é material, aquilo que é terreno. Então, essa questão dos olhos abertos, de atribuir valor àquilo que é carnal, àquilo que é material, ou aquilo que é espiritual, é muito importante para nós, né? A gente temos essa consciência. Até para nós fazermos nossas escolhas cotidianas, todos os dias a gente precisa saber o que tem valor para Deus, o que tem e o que não tem, né? E poder escolher o que é certo, mesmo quando isso pareça que vai me prejudicar aqui de maneira terrena e temporal. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Toda vez que o diabo ele faz uma proposta, toda vez que o diabo ele conta alguma coisa para alguém, ele nunca conta uma mentira completa. Quando ele traz uma falsa religião, ele nunca traz apenas mentiras, porque constatando-se que é mentira, as pessoas não seguem. Mas quando traz uma mentira com uma verdade, fica mais fácil de captar as pessoas. Por isso que todas as religiões que levam o homem ao inferno têm verdades, mas são verdades misturadas com mentiras. Para poder a verdade capta o homem e depois ele se perde pela mentira. Então, qual que era a verdade que ele contou para Adão e Eva? Os seus olhos vão se abrir, vocês vão conhecer o bem e o mal. Essa parte é verdade. A questão é como vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão conhecer o bem e o mal como Deus? Não, porque a gente diz que Deus conhece o bem e o mal por eficiência, ou seja, ele sendo Deus, ele sabe o que é bom e ele sabe o que é mal. O homem conhece o bem e o mal por deficiência, ele experimentou do mal para poder conhecê-lo. Então, é como o cientista que conhece a droga e os seus efeitos pela sua ciência sem nunca ter experimentado. Ele estudou qual que é o poder alucinógeno daqueles entorpecentes. A diferença é o homem que vai conhecer usando. Então, essa é a diferença do conhecer o bem e o mal da parte do homem e o conhecer o bem e o mal pela parte de Deus, né? E a gente costuma dizer, né, como eu citei agora há pouco, antes, não é que o pecado já estava em Adão e Eva e eles não podiam controlar esse desejo de comer o fruto, essa curiosidade. Não, eles poderiam. O pecado não estava na carne deles, na vida deles ainda. Eles poderiam ter dito não, colocado um freio, mas a partir do momento que eles pecaram, eles se tornaram escravos do pecado e daí para frente seria apenas ladeira abaixo. Junto com essa, a gente poderia citar também a outra mentira de que o diabo disse que eles não morreriam. Deus disse que eles morreriam, o diabo bateu o pé e falou que eles não morreriam. De fato, eles não morreriam imediatamente. A morte seria espiritual e depois carnal gradativa, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos slides. Após a queda, aquilo que vocês já conhecem. O homem ele aprendeu a fugir daquilo que vai trazer a consequência do seu ato. Assim como um ladrão foge da polícia, Adão se escondeu da presença de Deus. Caim fugiu da face da terra.
Então, o homem sabe qual que é a recompensa por agir errado. A criança de colo não, né? Mas a criança pequena, desde cedo, lá aprende que vai ter uma consciência, uma consequência quando ela fizer algo errado. E assim também foi com Caim, foi com Adão. A questão da alienação também. A alienação é a quem você pertence. Eles pertenciam a Deus, agora eles pertencem ao diabo. É engraçado essa questão da fuga, porque na virada da tarde Deus vinha para conversar com Adão. E talvez isso gerava um prazer profundo no coração do homem. Mas aquilo que a gente tem de sobra a gente costuma não valorizar. Depois do pecado, Deus ele vai virar Adão novamente. Mas dessa vez não vai ter alegria, dessa vez vai ter pavor, vai ter temor, né? Não um temor positivo, vai ser um medo mesmo da consequência, né? Então, a gente tem esses pontos. E aí vai vir a questão das desculpas, né? Vai vir aquela questão de foi a mulher que tu me destes, né? A famosa desculpa de Adão. Ele transfere metade da culpa para Eva, metade para Deus que criou Eva. A Eva vai transferir a culpa para serpente. E Deus, como ele não se deixa envolver pelas desculpas humanas, né? Ele vai dar o veredito, a consequência aí para cada um, para cada culpado, para cada envolvido. E o que é interessante é que o homem ele poderia ter agido diferente. Ele poderia ter assumido a culpa, ele poderia ter se humilhado, ele poderia ter se arrependido, confessado diante de Deus, mesmo com todas as consequências, né? Davi se humilhou, mas teve consequências, mas isso talvez teria dado aí, penso eu, né, um fim diferente para as maneiras como as coisas caminharam. Deixei aí no final Lamentações, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa o homem? O homem se colocou como um inimigo de Deus depois da queda, talvez culpando a Deus por tudo aquilo que Deus tirou. A gente tem um filme completamente não bíblico como Noé, né? Onde a gente vê ali um filme sobre o dilúvio, mas ao mesmo tempo a gente vê Tubal-Caim, um descendente de Caim, né? Que matou 2 homens pela Bíblia Sagrada, que era chefe do reino dos homens, dos filhos de Caim, de um povo pecador, e que constantemente ele culpa Deus pela maneira como o homem vive, né? Então a gente vê que essa foi a condição do homem, sempre culpar a Deus e nunca assumir para si a culpa. E Lamentações 3,39 traz esse versículo: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. As condenações começam com aquela que eu citei. Primeiro, a morte, né? A gente tem algumas ideias de que o homem ele não foi feito para morrer, né? Primeiramente, ele foi plantado no Éden. No Éden havia a árvore da vida. Essa árvore da vida ela reaparece em Apocalipse, se não me foge a memória, capítulo 22, como um fator, um impeditivo para a morte. Então, o homem em contato com a árvore da vida, ele não morria. Tanto que após o pecado, eles foram expulsos do Éden para não terem contato com a árvore da vida. Então, o homem ele não era para morrer, ou pelo menos não era para morrer assim tão cedo. A morte da qual Deus falou viria de maneira gradual, por não ter mais contato com a árvore da vida, né? Não viria de maneira imediata. E fora a morte física, a gente tem também a questão da morte espiritual, que nada mais é do que o afastamento de Deus, a quebra do vínculo entre o Criador e a criatura. Bom, a submissão feminina também foi outra coisa que entrou aí com a questão do pecado, né? E embora seja um tema muito divergente hoje em dia, dependendo de qual igreja, de qual teólogo aborda, o que é a submissão feminina pretendida por Deus, né? A gente tem aí como algo que veio por conta do pecado, né? Se as mulheres buscam, alguns movimentos buscam aí igualitarismo dentro da sociedade, dentro do casamento, talvez isso fosse completamente possível antes do pecado, né? Após o pecado, a mulher entra numa situação de submissão, onde você vê alguns extremos, inclusive, principalmente nos países aí do Oriente Próximo, do Oriente Médio, onde a mulher é tratada praticamente como um objeto.
Em países como o Afeganistão, por exemplo, que é um dos países onde a mulher é mais oprimida, as mulheres não podem sequer estudar, né? Mulheres são mortas, às vezes, depois de serem presas por andarem com o cabelo exposto. Então, isso eu estou falando de uma religião abraâmica, né? Como o islamismo é. Então, a gente tem isso aí como uma das consequências do pecado, né? Mas que não é desculpa para que os homens de hoje ajam dessa forma. Bom, talvez a parte que o pessoal mais comente, né? Pós-queda, o homem vai ter que ralar um bocado para conseguir o pão de cada dia. Do suor do teu rosto, você vai pegar o seu sustento. As plantas vão produzir espinhos, né? O que dá uma ideia de que antes disso a alimentação do homem era muito mais fácil. A conquistar mantimento era muito mais tranquilo do que o homem ter que arar a terra, ter que cultivar e com muito sacrifício conseguir o seu sustento. Então, é outra coisa aí que a gente pode notar como consequência do pecado também. E, para finalizar, alguns teólogos vão dizer que nós perdemos atributos que tínhamos por sermos a imagem e semelhança de Deus, por consequência da entrada do pecado. Né? Então, a perda de atributos divinos, mas aí fica para o campo de alguns teólogos. Bom, e aqui tem algumas observações. Uma frase que eu achei interessante nessa apostila é que o homem morreu porque fez mau uso da sua imortalidade, enquanto Jesus, fazendo uso da mortalidade, trouxe novamente a imortalidade para o homem. Então, o homem sendo imortal, abusou da sorte e se tornou mortal. Jesus, vindo como mortal, mudou a história e nos trouxe novamente a possibilidade de sermos imortais novamente. Então, o pecado causou estragos no homem de maneira que ele ficou incapaz de responder ao chamado de Deus, sem que esse opere com a sua graça, como já tínhamos comentado também. Bom, e aí já caminhando para um final, a gente tem o livro de Romanos, a carta aos Romanos, né, como um tratado extenso de Paulo falando sobre, extenso assim, né, entre aspas, falando sobre a questão do pecado e a questão da graça, a questão da guarda da lei. E tem um determinado momento em que ele cita que, embora a lei seja boa, a lei, de certa forma, ela intensificou as consequências do pecado sobre nós. Deixa eu dar uma olhadinha se eu não coloquei errado aqui em Romanos 7. Vou pegar Romanos 7 inteiro. E eu já vi alguns versículos para trás. Então, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o que isso aqui quer dizer? Né? O pecado já existia. As pessoas já matavam, já roubavam, já faziam tudo que era ruim. Mas não tem como eu dizer para a pessoa, olha, você pecou porque você fez isso, porque não existe uma lei. Então a lei ela é necessária. A lei ela precisa entrar para ela, né, corrigir, para ela colocar as coisas no trilho. Mas aí quando o homem reconhece que algo é errado, quando ele lê a lei, agora ele não tá mais pecando inconscientemente. Ele está pecando consciente de que alguém disse para ele, ó, isso aqui é errado aos olhos de Deus. E como o homem não consegue alcançar, se livrar muitas vezes do pecado, muitas vezes não, né? 100% das vezes. Agora o pecado tem mais peso sobre o homem, porque a lei já o advertiu que era pecado. Então a lei, de certa maneira, embora ela seja boa, foi boa para o seu tempo, para o tempo ali antes da vinda de Jesus, ela também, de certo modo, intensificou a questão do pecado. Né? E aí a gente diz que por isso Jesus se manifestou para tirar o pecador debaixo do jugo do pecado e da maldição da lei. Né? Gálatas 3,13, de maneira que agora não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Né? Não precisamos guardar cada item da lei mosaica, mas precisamos seguir aquilo que Jesus ele nos deixou, e aí nós temos a garantia de que os nossos pecados serão perdoados.
Bom, em tese, a perdição é a justa retribuição ao pecador, né? Então, o inferno é o que você fez para consegui-lo, né? Você vai para o inferno porque você trabalhou para isso, enquanto a vida eterna, ops, faltou um azinho aqui, é o favor que o pecador recebe sem merecer. Então, parece uma contradição, né? Porque se alguém fez algo para ir para o inferno, a gente entende que o outro que foi para o céu também fez algo para isso. Mas não é assim que funciona no Evangelho. Quem vai para o inferno vai porque pecou, fez algo realmente para ir para lá. Mas quem vai para o céu não é que fez algo para ir para lá, é que Jesus fez algo para que você fosse para lá e você recebeu a Ele. Então a gente tem essa questão de quem foi para o céu foi pela graça, não foi por merecimento. Foi porque Jesus comprou a sua entrada e você foi com Ele. Novamente a gente tem aquela questão, perdão, do corpo do pecado. São expressões que a Bíblia utiliza, né? E às vezes dá a entender que o corpo é a origem do pecado. Romanos 6,6. Deixa eu pegar aqui. Já estou em Romanos mesmo. Então, sabendo isso, que o nosso homem velho, nosso velho homem, foi ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aqui entra várias interpretações e não são poucas as tradições cristãs aonde você precisa subverter o seu corpo, aonde você precisa colocá-lo debaixo de flagelo, porque o corpo é a fonte do pecado. Então tem lugares onde as pessoas se crucificam em determinada época do ano, religiões onde as pessoas batem nas suas costas com chicotes ou, né, fazem diversas práticas de tortura ao corpo, privações, a fim de destruir o corpo do pecado. Quando na verdade a Bíblia não está falando sobre isso, né? O pecado, embora ele se manifeste no corpo, você maltratando o corpo, você não está maltratando o pecado, né? O pecado, ele cede espaço apenas quando você o resiste, apenas quando você se santifica. Você não precisa matar fisicamente o seu corpo carnal para que você mate o corpo do pecado. Agora, travou de vez, mas vamos lá. O que contamina o homem é o que vem do coração e não o corpo. Já citamos aí umas 500 vezes. Perdão, mas quase acabando. Vamos lá. Então, o corpo do pecado. Tudo que Deus fez, ele fez bom e ele fez perfeito. Então, seu apetite pela comida, o libido, o prazer sexual, sua voz, seu desejo de andar com Deus, tudo ele fez perfeito. Com a entrada do pecado, tudo foi desvirtuado. A gente citou aqui num determinado dia que a terra é maldita por causa do nosso pecado. Mas não apenas a terra, nós. Porque Deus fez o relacionamento sexual perfeito e santo e puro para os homens e mulheres. E o que o homem transformou? Transformou em fornicação, em adultério, em prostituição, transformou em incesto. Deus fez a comida, o homem transformou em glutonaria, em excessos, né? Em doenças. Deus fez o relacionamento entre o homem e ele para ser uma comunhão entre pai e filho. O que o homem fez? Substituiu Deus por outros deuses. Deus ele fez diversas coisas que o homem depravou, desvirtuou e transformou em arma para se matar. Então o mundo ele está corrompido por causa de características boas que Deus nos deu e nós distorcemos, desfiguramos. Éramos para ser a imagem e semelhança de Deus e aí fomos desfigurando essa imagem, né? Então, Jesus diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado, mas que aquele que conhece a verdade vai ser livre. Então, a gente vive essa escravidão do pecado, e quando você é escravo, você não vai para um lugar nem para outro sem que o seu senhor permita.
Se o pecado é o seu senhor, você não consegue não pecar. A partir do momento que você conhece a verdade em Cristo, você é livre. E aí, por mais que você sinta prazer, caso você volte ao pecado, o pecado ele não tem mais poder sobre você, né? Apenas se você se colocar novamente debaixo do jugo do pecado. A santificação, como eu disse, ela é um processo que vem de dentro para fora, né? Jesus, no Sermão do Monte, fala muito sobre a cobiça, né? Fala muito sobre o ódio, fala muito sobre coisas que vêm de dentro. E ele foca que a santificação é um processo que começa de dentro, né? Ao contrário do legalismo judaico, onde a santificação era para se separar fisicamente de animais imundos, ou, né, várias outras práticas religiosas, enquanto o coração às vezes estava apodrecido, como dos fariseus, a qual Jesus comparou com sepulcros caiados, né? Sepulturas lindas, elegantes, bem acabadas, de pessoas ilustres, mas que por dentro estavam corrompidas de podridão por conta da deterioração ali dos defuntos. E é isso, pessoal. Eu peço desculpa se fui muito extenso hoje, mas é isso que nós tínhamos para comentar um pouquinho aqui sobre essas doutrinas do pecado. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima e fiquem com Deus.